Alô você, meu irmão, meu amigo. A gente tem que aproveitar esse tempo de quarentena para tirar algumas lições positivas também, lições boas para a nossa vida. Eu quero me solidarizar com os pais e com as crianças, né, os filhos que estão aí presos nos apartamentos, tendo que fazer as tarefas de escola, não podendo vir à igreja, não podendo sair para brincar. Eu sei que a situação está complicada, está difícil, mas eu quero trazer aqui uma palavra que precisa ser lembrada nesses dias, principalmente para os pais crentes. Salmo 78 diz que Deus estabeleceu uma lei, um testemunho para Israel. Ele ordenou que os pais ensinasse ou transmitisse aos seus filhos a palavra de Deus, os feitos de Deus, os milagres de Deus. E aqui é muito interessante porque o Salmo 78 coloca, dizendo assim, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhes observasse. Primeira lição que a gente aprende desse texto é que Deus trabalha com gerações. Ou seja, Deus não trabalha com grupos econômicos, com grupos de faixa etária, com grupos do ponto de vista de conhecimento intelectual. Não, Deus trabalha com gerações. E na época que uma geração durava 40 anos, hoje uma geração ela é constituída de 15 em 15 anos, você tem uma nova geração. E esse é um princípio, por isso que na Bíblia, no contexto judaico, sempre se trabalha mostrando a relação das famílias, apresentando de geração em geração. Segunda lição que a gente aprende aqui é que os pais, eles receberam a ordem de Deus para transmitir aos filhos, aos netos, aos bisnetos ou às novas gerações o conhecimento de Deus e o conhecimento da palavra de Deus. Então, os pais são os professores da fé cristã. Os pais são os professores dos filhos. Os filhos vão aprender, as novas gerações vão aprender a fé da boca dos pais, mas não somente da boca, do exemplo dos pais. Então você, pai, que está aí preso, lembre-se disso. Eu acho que a quarentena está nos fazendo lembrar essa verdade fundamental, que os pais precisam passar para os filhos, para as novas gerações, o conhecimento da palavra de Deus. Mas não somente isso, eu acho fantástico aqui, porque o texto diz assim, para que os nossos filhos, para que os nossos descendentes, as novas gerações, elas ponham em Deus a sua confiança, não se esqueçam dos feitos do Senhor, e em terceiro lugar, observe os seus mandamentos. Então, Deus quer que as novas gerações, as futuras gerações, elas sejam mais crentes, mais obedientes, mais consagradas do que as velhas gerações. Mas na prática, preste atenção, quando uma geração falha nesse processo, geralmente a nova geração, se ela não tem esse trabalho dos pais crentes, essa geração fica prejudicada espiritualmente. Então, Deus está dando um tempo de reflexão para nós nessa pandemia, nessa quarentena, que você, pai, se lembre que o futuro espiritual dos nossos filhos, da igreja, das novas gerações, pesa sobre a responsabilidade nossa como pais crentes. Deus abençoe sua vida, Deus lhe dê graça para você poder trabalhar isso dentro da sua própria casa. Um grande abraço.